Então, bom, então só para explicar esse curso, né, que é o curso que a gente vai trabalhar as conexões entre modelo Sigma e teoria de Yang-Mills, esse seria a aula 3. Mas devido às aulas 1 e 2 não terem sido filmadas, então me pediram para fazer um condensado das aulas 1 e 2. Eu estou para poder daqui para frente o curso passar a ser filmado. Então, nós vamos trabalhar, quer dizer, a ideia desse curso, nós vamos aproveitar o curso do semestre passado. Então, nós temos um curso semestre passado que está no Professor Global, e no projeto de videoaulas. Nós temos esse curso do semestre passado. Foi o curso de Yang-Mills e gravitação quântica. Nesse curso aqui eu vou supor, nós tenhamos aprendido o ferramental básico de Yang-Mills. Vou deixar de lado um pouco a questão da gravitação, eu vou aproveitar o ferramental básico de Yang-Mills daquele outro curso para trazer para cá. E nós vamos abordar então agora alguns temas mais, vamos dizer, de fronteira, mais avançados de Yang-Mills. Então, por exemplo, conectar melhor Yang-Mills no modelo Sigma e depois desenvolver também algumas semelhanças devido, em face das dimensões. E, basicamente, o que nós temos aqui? Tudo. Você acha que é interessante colocar isso tudo como Yang-Mills, como gravitação, assim, na hora de botar no Professor Global? Ah, sei. A chamada, botar uma chamada gravitação, que deve vir essas coisas. Não, acho que é mais universal botar Yang-Mills. Acho que é melhor botar Yang-Mills, que a Yang-Mills ele é mais geral. A Yang-Mills pode chamar, Yang-Mills propriamente dito, pode chamar gravitação e pode chamar os próprios modelos Sigma. Se nós depois talvez eu discuto, então, teoria de Gage, você bota QED, que é Yang-Mills, que seria teoria de Gage. Sei, teoria de Gage, tá. Depois você, daí lá dentro de Yang-Mills, pode botar em gravitação, as chamadas básicas para a gravitação. Sei. Isso aí seriam chamadas básicas para a gravitação. Gravitação via Yang-Mills, né? É a gravitação. Tá. Claro, a gravitação via, você quer fazer sempre tipo de equivalência, certo. E essa é a estrada da gravitação. Ah, pode ser. Então, o que a gente tem, quer dizer, por que tem o interesse de estudar essa conexão entre Yang-Mills e modelos Sigma, né? É que as propriedades básicas de Yang-Mills, as propriedades importantes de Yang-Mills, como teoria quântica, por exemplo, como teoria clássica, soluções clássicas, o setor topológico de Yang-Mills. Então, nós temos Yang-Mills, por exemplo, ela tem soluções topológicas tipo instantâneas, em 4 dimensões. Quando eu digo 4 dimensões, é um tempo mais 3 espaços, bem código. Então, existem soluções. Tem um setor topológico bastante rico de Yang-Mills em 4 dimensões. Correspondentemente, nós temos também instantâneas e um setor topológico bastante rico no modelo Sigma em 2 dimensões. Espaço de Minkowski bidimensional. Então, do ponto de vista das soluções clássicas, do setor de soluções de configurações topológicas, Yang-Mills em 4 dimensões tem as mesmas propriedades que o modelo Sigma em 2 dimensões. Do ponto de vista da teoria perturbativa, da teoria quântica, dentro do approach perturbativo, nós temos, por exemplo, a renormalizabilidade das teorias de Yang-Mills em 4 dimensões. Também em 4 dimensões. Então, as teorias de Yang-Mills, elas aparecem renormalizadas em 4 dimensões. Isso aí foi provado lá no início da década de 70, nos trabalhos de Wolff e Tell. Correspondentemente, os modelos Sigma, mostrou-se que os modelos Sigma são também renormalizáveis em 2 dimensões. Modelos Sigma em dimensões mais altas do que 2, eles são sempre não renormalizáveis. Então, a dimensão crítica para a renormalizabilidade dele também são as 2 dimensões. Esses trabalhos aqui também foram uma série de trabalhos interessantes,
são os trabalhos do Saint-Just. Uma série de trabalhos do Saint-Just, Présence do Saint-Just, de década de 70. Na mesma época se provou a renormalizabilidade de nos anos 70. Mas na época eles tinham essa noção dessa relação? Não, ainda não estava clara essa relação. Então, depois, interessante, na década de 80, início da década de 80, tem um trabalho que está publicado no Communication of Mathematical Physics. Não é um trabalho tão matemático, não. O trabalho é bem interessante, não é um trabalho de física teórica, não é um trabalho de física matemática, está no Communication of Mathematical Physics. É a tese de doutorado do Daniel Freeland. Ele é um Communications of Mathematical Physics. Eu acho que 80. 1980. Foi uma tese orientada pelo Friedman. Essa tese é do Daniel Freeland e o Daniel Friedman. Friedman orientou essa tese, e essa tese está publicada, praticamente o assunto da tese está publicado nesse Communication of Mathematical Physics. E aí, nesse caso, o Friedman mostra um outro aspecto muito interessante da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, e calcula as funções beta os modelos sigma, beta functions para os modelos sigma, e conecta a função beta, conecta os resultados da função beta com a geometria. Na verdade, ele mostra em que sentido os modelos sigma são renormalizados. É preciso que, na verdade, ele mostra que a renormalizabilidade do modelo sigma, ela passa por uma renormalização da geometria. Tem os trabalhos do Friedan e tem os trabalhos também do Álvares Gonet. Tem depois um paper completo do Álvares Gonet, Friedman e Friedan, também dessa época, da década de 80. Então, mais uma semelhança, vamos dizer, entre mais um resultado que mostra que o que é Young-Mills em 4 é o modelo sigma em 2 dimensões. Depois tem um outro resultado interessante, que é a finitude. As teorias de Young-Mills em 4 dimensões mostraram-se finitas no ultravioleta, que é a renormalização. Outra coisa, perdão. Teorias de Young-Mills, elas têm liberdade assintótica. A liberdade assintótica das teorias de Young-Mills em 4D, sempre, então, essas propriedades notáveis de Young-Mills são em 4D. Modelos sigma não lineares também apresentam a mesma propriedade de liberdade assintótica em 2D. Então, mais um aspecto, que conecta. Então, aqui, temos instantos, renormalizabilidade, liberdade assintótica. Essa liberdade assintótica é aquela coisa do Zemansky? No sentido da função beta negativa, uma função beta do grupo de renormalização. É uma constante de acoplamento que é extremamente pequena para altas energias. Depois, uma outra propriedade importante que surgiu foi entre Young-Mills em 4 dimensões, de novo, Young-Mills sempre em 4D, e modelo sigma em 2 dimensões, que foi a propriedade da finitude. Então, quando a gente combina uma teoria de super Young-Mills, quando formula uma teoria de super Young-Mills, então, por exemplo, super Young-Mills n igual a 4, n igual a 2, super Young-Mills. Então, quando a gente combina 2 e 4 supersimetrias, a gente pode formular teorias de Young-Mills, que é super Young-Mills, que são finitas ou infinitas no ultravioleta. Ou seja, do ponto de vista
do cálculo das funções beta, as funções beta são zero. Não tem renormalização. Não tem renormalização das constantes de acoplamento. As únicas renormalizações são da função de onda. Quer dizer, que no fundo eu posso redefinir campos, então a teoria é finita no ultravioleta. A mesma coisa acontece com os modelos sigma bidimensionais. Se a gente colocar super Yang-Mills, não, esse aqui é super simétrico, SUSY, sigma novos, em 2D, também com duas supersimetrias, né? E com 4 supersimetrias também finitas. Então a gente começa a ver que os modelos sigma, eles seriam aquilo que Yang-Mills, quer dizer, em duas dimensões, uma teoria de Yang-Mills é muito diferente do que é uma teoria de Yang-Mills em 4. Mas em duas dimensões, quem faria o papel correto do Yang-Mills é o modelo sigma. Então, se a gente quisesse fazer um transporte, né, de 4 para 2 dimensões, é mais interessante. O que eu quero levar de Yang-Mills, eu levo em 2 dimensões para o modelo sigma. Então, a gente vai dentro desse ponto de vista, é que a gente vai explorar essa conexão entre Yang-Mills e o modelo sigma. Além de que nós vamos pensar com um exemplo hoje muito simples, né, que é o que eu fiz nas 2 aulas passadas. Esse exemplo muito simples é um exemplo de mecânica clássica, muito corriqueiro, que a gente pode mostrar como, naturalmente, dentro de um problema muito simples, a gente tem uma estrutura de modelo sigma e a gente tem automaticamente um campo de Yang-Mills embutido dentro do modelo sigma. O que a gente vai ver que, na verdade, todo modelo sigma, ele carrega um setor de Yang-Mills dentro dele. Por outro lado, a gente vai ver depois, em outras aulas, que se eu não parto do modelo sigma, se eu parto de Yang-Mills, a gente vai ver que o setor longitudinal de uma teoria de Yang-Mills é um modelo sigma não linear. Então, as duas teorias, eu vou de uma para outra em situações distintas, né? Ou nós vamos começar identificando campos de Yang-Mills dentro de um modelo sigma. Depois nós vamos fazer o contrário, vamos identificar um modelo sigma dentro de uma teoria de Yang-Mills. Depois a gente vai começar a fazer o acoplamento dos dois. Tá? Então, seria um pouco a motivação para o nosso trabalho nesse curso. Explorar, no outro curso a gente explorou Yang-Mills e gravitação quântica, mas no sentido de que nós queríamos mostrar que dentro de uma estrutura de Yang-Mills a gente consegue construir a gravitação. A gravitação aparece para nós, de uma certa forma, como explicamos no curso, como uma teoria de Yang-Mills. Não uma teoria de Yang-Mills ipsis literis, né? Porque a gente chamou a atenção lá no curso, a teoria de Yang-Mills, em geral, né, ela é quadrática, né, no tensor de intensidade de campo. Ao passo que a gravitação, ela não é quadrática, ela é linear naquilo que faz o papel do FMI. O que faz o papel do FMI do Yang-Mills na gravitação é o tensor de Riemann. O tensor de Riemann faz o papel do Yang-Mills, mas aí esse objeto aqui, que é o escalar de curvatura, ele é construído a partir do tensor de Riemann e ele é linear, é como se fosse uma teoria linear. Então, nesse sentido, certas diferenças são guardadas, mas a construção a construção da teoria, até por isso, né, tem uma diferença marcante entre Yang-Mills. Se a gravitação quântica fosse realmente uma teoria de Yang-Mills, ela deveria ser renormalizada. Como a teoria de Yang-Mills é a gravitação quântica, dessa forma aqui, ela não é renormalizada. A gente pode construir modelos renormalizáveis, mas modificando, colocando termos de torção, propagando dinamicamente a torção. Então, tem certas, não é vamos dizer assim, uma construção, não é uma equivalência completa, ampla, mas pelo menos a construção clássica de uma teoria de gravitação, eu posso seguir os mesmos passos que eu sigo construindo uma teoria de Yang-Mills. Na hora da quantização, certas diferenças vão aparecer. Nesse curso aqui, a gente, ao invés de ficar explorando muito Yang-Mills com gravitação, a gente vai já explorar um pouco mais as analogias, né, as equivalências possíveis entre Yang-Mills e o modelo sigma, partindo um pouco dessa motivação, de que eles compartilham, né, propriedades idênticas, porém em espaços-tempos de dimensão distinta. Aqui, né, a mesma coisa, as mesmas supersimetrias, e eu vou poder escolher, né, a finitude aqui,
ela acontece também só para certos grupos de gauge. Na teoria N igual a 4, a finitude ela é automática. Nas teorias N igual a 2, vai depender do grupo de gauge que eu escolher e das representações daquele grupo, vão ser certos grupos, e assim, certos grupos vão pedir certas representações para os campos de matéria para que a finitude ocorra. A mesma coisa vai acontecer aqui. Para N igual a 4, a finitude é irrestrita, ela vai sempre. E N igual a 4 impede um tipo de variedade da supersimetria em duas dimensões. Quando tiver 4 supersimetrias, ela perde um tipo de variedade bem característica, uma variedade complexa, chamada hiperkeller. Ao passo que N igual a 2, ele vai pedir apenas variedade de Keller, mas também com características especiais. Da mesma forma que aqui eu tenho escolha de grupo de gauge, aqui eu vou ter uma classe mais restrita de variedade de Keller. Então as propriedades são muito semelhantes. A gente tem quase um dicionário, né, muito próximo, né, para Ian Mills e o modelo C. Então nós vamos estar explorando um pouco aspectos de teoria de Ian nessa direção. Depois os dois cursos vão acabar coincidindo. Porque quando a gente for falar mais na frente, no outro curso, no curso de supergravidade, quando a gente for falar da introdução da matéria na supergravidade, a matéria, os campos de matéria em supergravidade, o setor de campos escalares, né, em supergravidade, eles formam um modelo sigma não linear. Então, praticamente a matéria escalar em uma teoria de supergravidade, ela só pode se acoplar com a supergravidade se ela formar um modelo sigma não linear. Então a gente começa a ver que o modelo sigma não linear também começa a desempenhar um papel importante na própria supersimetria. Então vamos trabalhar um pouco dentro dessa visão. Então, eu queria começar por aqui por um problema bastante simples, né, que eu acho que é construtivo. Não, além de a gente ver que às vezes a gente pode fazer tocar num assunto que aparentemente é um assunto mais avançado, mas dentro de um problema muito simples. Então a questão que eu queria levantar aqui é, vamos supor um problema de mecânica, né, de partículas. Suponhamos que esteja um espaço, né, um espaço euclidiano n-dimensional. Então, quando eu estou num espaço euclidiano n-dimensional, e que eu tenho uma única partícula. Uma partícula livre, vamos colocar assim. Uma partícula livre nesse espaço n-dimensional. Essa partícula livre, então, ela é livre no sentido de que ela tem uma lagrangiana, né? A lagrangiana aqui que vai ser meio de n. Vamos dizer que as coordenadas da partícula sejam coordenadas xi, né? Xi ponto ao quadrado. Então, a partícula é livre. A partícula é livre, o movimento uniforme, né? Aceleração nula, x e 2 pontos igual a zero. Suponhamos que essa partícula, vou chamar esse índice aqui de I. Então, eu vou colocar aqui n mais 1, só por uma questão de conveniência. Então, esse é o nosso índice, ele vai varrer de 1 até n. N mais 1. Por uma questão que vai ficar clara já imediatamente, vamos dizer que o primeiro range de varredura do índice eu vou chamar de I. Suponho que esse índice I pequeno sejam esses valores que vão de 1 até n. E eu vou separar o índice n mais 1. Então, esse I grande ele vai até n mais 1, mas o I grande é o I pequeno e esse índice aqui. E vamos dizer que essa partícula ela esteja sujeita a um vínculo. Eu esteja falando de uma partícula livre, mas livre entre aspas, para se mover em cima de uma esfera n-dimensional. Então, uma esfera n-dimensional significa que a partícula vai estar satisfazendo esse vínculo aqui. x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x1 ao quadrado, x1 mais 1 ao quadrado, igual a um certo R2. Então, a partícula está se movendo, quer dizer, ela tem um vínculo nas coordenadas dela, ela está se movendo sempre em cima de uma n-esfera. É uma variedade, né? Tem n mais 1 dimensões, então isso é uma variedade, é um vínculo, então tem uma variedade n-dimensional. Uma n-esfera poderia também ser um hiperbolóide, não importa. Vamos pegar o caso da n-esfera. Então isso aqui significa que eu estou escrevendo, isso aqui é o nosso índice I, né? Isso tudo que faz, na verdade, xi, xi. Então a gente pode pegar o nosso termo cinético
dizer, a liberdade nesse caso, ele é livre em cima de uma esfera, é claro que se está livre em cima de uma esfera tem que ter uma força de vínculo, senão ela saía da esfera, a partícula livre tem linha reta, não em cima de uma esfera. Então vamos dizer que vamos quebrar o nosso termo cinético para a gente entender o que esse livre, o que significa livre nesse caso. Então vamos ter aqui x e ponto ao quadrado, e vamos ter aqui meio de x mais 1 ponto ao quadrado. Então, a gente pode eliminar através dessa condição aqui, a gente pode eliminar a coordenada, né? Xn mais 1, o módulo de xn mais 1, vai ser raiz quadrada de R2 menos x e x. Claro, então xn é mais ou menos, né? Mas como esse termo aqui é quadrático, tanto faz eu pegar o sinal mais ou menos, eu posso pegar qualquer não, ou mais ou menos, tanto faz. O que é importante é que a gente vai substituir isso aqui. Então, para nós, o xn mais 1 ponto, né, vai ser a derivada disso aqui em relação ao tempo. Então, nós vamos ter meio 1 sobre essa raiz quadrada aqui, né, de R2 menos x e xi, e a derivada disso aqui que vai ser menos 2 xi ponto. Então, a gente pode juntar esse termo com o termo precedente. Então, vamos ter isso aqui. Meio. Então, aqui vai dar para nós, esses dois aqui cancelam, esses dois fatores você cancela, vai ter um sinal menos. Quando eu levar ao quadrado, esse termo aqui vai ficar 1 sobre R2 menos. Vamos colocar assim, ó, x ao quadrado, assim, significando, claro, que esse x aqui está varrendo de 1 até n só. E aí aqui eu vou pegar esse termo aqui, que é x e ponto, e vou multiplicar por um xj, estou tirando o quadrado desse termo. E aí a gente pode, claro, unir esses dois termos. Então, para nós, né, esse nosso lagrangiano, ele vai ser escrito como sendo meio de n. Aí posso colocar aqui d alto em j, mais j fatorei o meio de n, né? Mais 1 sobre R2 menos, se quiser x'. E aí eu fatoro x e xj. E aí aqui eu tenho x e ponto x. Então, adquiriu uma forma, tipo, né, estou fazendo produto escalar da velocidade por ela mesma. Isso aqui, no fundo, está me dando como se a norma ao quadrado da velocidade. Não deixa de ser um termo cinético. Só que aqui eu tenho agora uma métrica. Um xj. Eu tenho as coordenadas x. Tudo para mim agora vai de 1 até n. Eu reduzi a uma variedade n-dimensional. Eu eliminei a n mais uma ésima componente e vou identificar esse objeto aqui como sendo a minha métrica. Então, eu vou imaginar, quando a gente faz um produto escalar, o que é a norma de um vetor ao quadrado? A norma de um vetor ao quadrado é a métrica do espaço, né, os componentes do vetor. Sempre que a gente faz um produto escalar, se o espaço não for euclidiano, quer dizer, se não tiver uma base ortonormal, isso aqui não é um delta de J, não é VI. VI é preciso que eu estou trabalhando com uma base ortonormalizada. Se eu tiver uma base qualquer, vai aparecer aqui um tensiométrico. Então, isso é um produto escalar. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, esse lagrangiano aqui, na verdade, não deixa de ser um meio de n x ponto ao quadrado. Só que a prescrição para eu tirar esse produto escalar é feito por meio de uma métrica. Vamos adotar essa conversão em cima. Daqui para frente vamos adotar. Já que tem uma métrica, quando a gente já viu no nosso curso precedente também, quando a gente tem um espaço vetorial com uma métrica,
aí a gente é obrigado a introduzir a noção de vetor covariante contra variante. Então, no aparecimento dessa métrica, com isso eu vou definir o que é covariante contra variante para poder fazer os meus produtos escalares. Então, a gente só adota, né? Daqui para frente a gente vai adotar essa formulação. Então, no fundo, eu continuo falando de uma partícula livre, que é um simétrico meio de NV2, mas livre entre aspas, porque a métrica depende da posição. Quer dizer, então, isso tudo aqui é que está me dizendo que seria, está expressando o vínculo físico de manter a partícula em cima de uma N-esfera. Isso aqui é a métrica da esfera da N-esfera em coordenadas cartesianas. Se a gente quiser passar para coordenadas esféricas e n-dimensionais, a gente pode fazer, é só colocar os ângulos, né? Colocar todas as variáveis angulares, aí seria menos uma variáveis angulares, se a gente quiser. Então, a gente vai partir desse problema simples. É um problema, então, se eu tiver em 3 dimensões, se eu quiser falar de uma partícula ou um espaço euclidiano 3-dimensional, né? Se o nosso problema é 3-dimensional, nesse caso n igual a 2, significa que a minha partícula, né? Estou falando do problema de uma partícula que se move em cima de uma superfície esférica. Então, a partícula está em 3 dimensões, eu tenho uma superfície esférica, 3 dimensões, e a partícula anda em cima dessa esfera. Então, a descrição do movimento da partícula em cima dessa esfera é dada por esse lagrangiano aqui, com a métrica sendo a métrica na coisa esfera, a métrica tridimensional. Se eu calcular as equações de movimento, eu vou encontrar uma aceleração dessa partícula. Isso, vamos calcular isso. Exatamente. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Então, que a partícula, de uma certa maneira, ela segue, entre aspas, as linhas retas daquele espaço, que são as geodésicas. Mas, claramente, vai ter uma força. Quer dizer, porque é linha reta no espaço, porque é geodésica no espaço curvo, ela, na verdade, pressupõe que existe uma aceleração. Já chamar a atenção disso. Então, o que a gente fez lá, vou fazer meio batidinho, porque isso é muito complicado. Para quem está nesse curso, já pressupõe que isso aqui possa fazer de uma certa forma rápida. Vamos tirar, então, as equações de Euler-Lagrange. Equações de Euler-Lagrange é variar, fazer o princípio variacional, vou fazer uma variação arbitrária nas coordenadas, fazer o princípio variacional para poder tirar as equações de Euler-Lagrange. Delta L, né? A gente vai fazer basicamente isso, delta L e delta X, são as nossas equações de movimento. Aqui vou só também, a hora que eu tiver que fazer, vão aparecer no meio do caminho derivadas parciais em relação às coordenadas x e y. Então, passar a denotar desse modo. Isso aqui não significa que eu estou fazendo derivadas parciais em relação às coordenadas x e y. Então, vamos aplicar o princípio variacional. Delta L vai ser o meio de M, delta GI. Quando eu fizer a variação desse objeto, esse objeto depende de x. Então, eu vou ter a derivada em relação a xk do GJ. Vou colocar assim. E aí, claro, delta xk. Isso aqui é o delta G. O x e ponto XJ ponto. Mais o meio de M GJ. Agora, vamos fazer a variação desse termo mais a variação desse termo. Devido à simetria, né, a gente escreve os dois termos, mas aí a gente pode mostrar que o segundo termo, renomeando os índices do segundo termo, quando eu fizer delta x e ponto, mais depois o outro termo, o terceiro termo que é delta xj ponto. Nesse termo aqui eu troco I com J e dando esse termo. Então, na verdade, os dois termos que viriam da variação do x e ponto do j ponto, eles se somam por causa da simetria da métrica. Então, vai dar um fator 2 que cancela o meio, então vai ficar mg j, vamos dizer x e ponto delta xj ponto. Então, como sempre, para fazer o princípio variacional, a gente tendo a variação em relação a x que está derivado, para nós isso aqui é o DDT do delta xj, e aí a gente sabe o que fazer. Eu tenho que liberar esse delta aqui, porque eu estou fazendo variações dos extremos fixos, eu libero o delta e jogo essa derivada temporal para lá aqui. Eu faço a famosa integração por partes, né? A gente diz que esse termo todo aqui, ele é DDT de todo o produto, mas aí, como eu estou dentro de uma ação integral de DDT, e
faço variações dos termos fixos, o termo que é a derivada total, que é o famoso termo de superfície, ele não contribui às equações de movimento. Então, efetivamente, tudo acontece ao trazer essa derivada para cá com sinal menos. Então, esse termo que fica menos ddt, esse ddt, do g e j, x ponto, e aí eu fatoro aqui o meu delta x, para poder já, se quiser eu já posso fatorar aqui o meu delta, eu chamo esse j aqui, para poder já ficar na analogia, eu chamo isso aqui de um k. A gente pode fatorar essa variação delta x. Opa, vamos lá. E aí eu tenho que agora distribuir aquela derivada temporal. Os dois, a gente vai estar com o seguinte, então o nosso delta L, ele vai ficar assim, um delta xk, e aí aqui nós vamos ter. O primeiro termo está lá, né? No meio, vamos buscar, não tem um meio de n, que é o n que é comum aos dois termos, vou botar logo o n aqui. Então, o primeiro termo, ele tem um meio dk, g e j, x e ponto, xj ponto. O segundo termo vai ser, já que eu fatorei o n, vai ser menos, então a derivada disso aqui em relação ao tempo. É derivar em relação, por exemplo, a um xl ou um xj e derivar xj em relação ao tempo. Então, aquele primeiro termo vai ficar menos dj, vou colocar assim, g e k, xj ponto. Isso aqui é a derivada em relação ao tempo também. E aí mantenho aqui o x e ponto. Já fatorei o delta xk. Depois o outro termo, que é menos g e k, x e dois pontos. Então está aparecendo então para nós a aceleração. Então, tá? Chegou a derivada temporal desses dois termos aqui. Aqui é só a gente observar uma coisa simples. Esse termo aqui é simétrico em J. Esse termo aqui é simétrico em J. Certinho. Esse termo aqui é simétrico em J. Mas esse termo aqui não é simétrico em J. Então, como isso aqui é simétrico, nesse termo aqui, eu tenho que considerar que só vai contribuir a parte simétrica dessa expressão aqui. Então, esse termo aqui, todo esse termo aqui, já substituo, já faço a simetrização, né? Então esse termo aqui vai ficar menos um meio dj, g e k, g humana, e mais di, gjk, x ponto, xj, esse termo. Com isso, a gente consegue, né, fatorar aqui. Então, a gente tem esse fator 2 aqui na frente desses três termos de fator 2. Vamos manter assim. Então, pelo princípio variacional, essa variação é completamente arbitrária, a equação de movimento já está saindo daqui. Como esse termo aqui tem menos, esse tem menos, esse tem mais, vamos chamar esse termo aqui, vamos multiplicar tudo por menos 1. Então está saindo para nós a seguinte equação: g e k, x e dois pontos. E depois o termo que a gente pode fatorar aqui, um meio, aqui, desses três termos vai pegar o sinal mais aqui e esse aqui vai ficar com o sinal menos. Então vai ficar di gjk, mais dj, gk, menos dk, gj. É o seguinte, olha aqui só para o problema. Está dentro do tá? Isso tudo aqui, x ponto, xj.
igual a zero. Então a nossa equação está ficando. Então aí, né, claro que tem uma aceleração. A aceleração não é zero, né, estritamente. Então, nós vamos multiplicar. Essa equação me deixa essa métrica, vamos levar em conta o que nós já sabemos. Eu posso inverter essa métrica, né? Quer dizer, a métrica é sempre não singular. Então, eu vou multiplicar por um g a menos 1. Né? G a menos 1, esse índice aqui está livre, capa está livre. Então, eu vou multiplicar por um g a menos 1, sei lá, L capa. Mas a gente sabe que o inverso da métrica, nessa notação, nessa disposição de índices covariantes e contravariantes, a gente chama o inverso da métrica na forma contravariante. Então, significa que, como isso aqui também é simétrico, né? Simetria, que G e K é a mesma coisa que G e K aí. Então, eu vou multiplicar pelo inverso da métrica e vou limpar. Então, quando eu multiplicar por GL K, G, K, I, isso aqui vai me dar um delta de LI. Então, esse primeiro termo. Esse primeiro termo está dando para nós x, L, 2 pontos. E aí eu vou ter esse termo aqui, mais um meio. G, L, K, D, G, J, K, J, então, esse termo aqui, então, o termo que me dá a aceleração. Né? Vou organizar tudo isso que está aqui, esse termo que está aqui, que na verdade depende então, das derivadas da métrica. E da métrica inversa, eu vou chamar esse termo aqui, esse objeto aqui, que eu chamo de gama L e J. Então, ele é simétrico em J, né? Então, esse objeto que aparece aqui, nessa equação, e esse termo aqui, né, a gente vai ver que ele tem um sentido de conexão. Ainda não sei o que é. No momento, esse termo aqui é um símbolo com 3 índices. Um símbolo com 3 índices pode ser um tensor, pode não ser um tensor. Vai depender muito quais são as propriedades dele sobre certas transformações para poder caracterizar o objeto com vários índices, né? Como sendo um tensor, ou o que ele é. A característica dele vai sair daqui. Então, essa equação aqui é a equação, são as equações de Euler Lagrange que expressam, então, o movimento, né, da partícula livre em cima da hemisfera. A partícula está se movendo em cima da hemisfera. E aí, é claro, esse termo todo aqui, né, faz o papel de uma força, independente da velocidade. Isso aqui está dizendo, né, a aceleração é isso aqui. Então, essa força aqui, ela depende da posição, esse G são função do x, então isso aqui são derivadas desse objeto. Aqui também é tudo função de x, não precisa ser uma função polinomial. A gente viu que a métrica não é polinomial, ela tem x no denominador, mas isso aqui é uma função de x, das coordenadas, e aqui os termos de velocidade. Então, esse termo, esse movimento vinculado da partícula, que nós conseguimos escrever a energia cinética dele, né, como sendo um meio de mv2. Mas esse mv2, né, esse v2 sendo feito através de uma métrica, deriva J, que na verdade é x do ponto, x j ponto, isso é o que nós chamamos de modelo símbolo linear. Em curso passado, no curso de Young que a gente fez, a gente teve uma discussão dentro do curso, uma sessão dentro do curso que a gente também trabalhou o modelo símbolo. Então, quando a gente vai falar se a gente quiser fazer o análogo da teoria de campos disso, o que é coordenada para nós deve ser algum campo, né, que depende das coordenadas do espaço-tempo, depende de x e de t. O que é derivada em relação ao t, o que é x e ponto, em termos do campo, deve ser alguma coisa como a derivada covariante do φ.
e aqui é uma meta. Então, basicamente, a gente vai ver que se a gente passa dessa descrição de partícula para um sistema contínuo, né, quer dizer, esses objetos que passam a ser campos escalares, a gente teria essa expressão para a densidade de Lagrangiano, e é o que a gente chama, então, de um modelo sigma não linear, né, definido sobre uma variedade, quer dizer, cuja meta é essa. Aqui o que são os x? Os x são as coordenadas de uma n-esfera. Então, a n-esfera é o chamado espaço-alvo. Né? Eu estou saindo das coordenadas do espaço-tempo, né? E estou indo para esfera. Aqui, eu estou saindo das coordenadas do espaço-tempo, que são x', e tem campos, né, que são φi de x'. Então, em cada ponto do espaço-tempo, eu tenho coordenadas φi de uma certa variedade. Isso aqui é uma métrica, em vez de ser dependente de x, é dependente do φ. Então, o modelo sigma não linear, né, ele estabelece, né, um mapeamento, né, de um espaço base, de um espaço de Minkowski, por exemplo, poderia dar um espaço de Minkowski n mais 1 dimensional, colocava um espaço euclidiano n mais 1 dimensional, e esse espaço aqui é levado a um certo espaço interno, S. Pode ser uma n-esfera, não sei, um espaço. E as coordenadas x' desse espaço, elas são levadas, né, nas coordenadas φi de x', essas coordenadas aqui estão descrevendo, dão uma descrição, uma representação coordenada dos pontos dessa variedade. Então, isso que os matemáticos chamam dessa equação aqui, né, que nós estamos colocando dessa forma, que é uma equação para nós, de uma geodésica em cima de uma variedade curva, para o matemático eles chamam isso aqui de mapeamento harmônico. É um mapeamento e as funções que fazem esse mapeamento satisfazem essa equação aqui. E é isso que os matemáticos eles chamam de teoria de mapeamentos harmônicos, ou que nós chamamos em física de modelos sigma não lineares. Então, só para fazer a analogia. Então, a gente tem um exemplo simples, né, um problema de mecânica, de partícula, em que a gente tem um modelo sigma não linear e a gente começa a ver que a gente pode descrever a geometria dessa variedade partindo, né, dessa descrição bastante simples. Vamos ver agora o que são esses gamas, esses objetos. Então, e vamos colocar essa equação de uma forma um pouquinho mais, vamos colocar assim, mais, talvez, como eu diria, sugestiva. Alguma coisa que vai sugerir para a gente, coisas que a gente já conhece, mas que estão saindo naturalmente da formulação. Deixa eu só escrever essa equação aqui, mudando os índices de aluno. Vamos ver isso aqui, esses dois pontos, mais esse gama aí. Então, a gente já sabe o que esse símbolo significa, né? Esse símbolo, a gente está chamando de símbolo de Cristóforo, depois a gente vai ver que realmente é uma conexão, e por que é uma conexão, escapa ponto igual a zero. A gente pode pegar essa equação e poderia escrever dessa maneira. Isso aqui é DDD atuando em x e ponto. Esse termo aqui, então vou fazer você botar aqui um delta e j. Aqui vou colocar isso aqui, assim, mais delta, né, aí. Vamos manter esse capa aqui dentro. X capa fora. Então, esse índice aqui fica só um índice. E a gente fatora aqui fora o XJ. A gente pode, é uma forma conveniente de escrever essa equação. Fatora uma velocidade só, tá? Então, esse termo que está aqui, esse objeto que está aqui, essa contração, chama aí J capa, X capa ponto. Vamos chamar esse objeto aqui para nós de um certo A e J. Vamos definir isso aqui como sendo um A e J. Definição. Claro que esse A e J depende de X, né? Depende de X, os X são embutidos aqui dentro do da meta. Vamos chamar esse símbolo aqui, né, como um todo, A e J. Então, essa equação ela começa a adquirir uma
forma que a gente que é bem conhecida, né? A qual a gente é bem familiar. DDT, aqui, a matriz e a identidade. E aqui o termo, né? Vai ser mais uma IJ. Flutuando em IJ. Então a gente está já conhecendo das nossas antigas teorias de Newton, né? Está aparecendo aqui um objeto, né? Tipo, né? Alguma coisa tipo uma derivada covariante. Eu tenho uma derivada acrescida num certo termo atuando aqui. Então, também ainda sem ter significados geométricos precisos, é pura simbologia. Vamos dizer que a gente está chamando esse termo aqui de um mácula T, x ponto, igual a estou colocando em notação matricial agora. Vai estar uma matriz com linhas e colunas, e isso aqui é um vetor coluna. Então eu transformei essa equação aqui numa equação matricial. Claro, essa equação, em termos de componentes, né, de elementos de matriz, ela vai ser vista desse modo. Esse operador AT, ele tem dois índices, ele vai estar atuando aqui. Igual eu estou olhando essa equação desse sentido. Mas a gente está vendo que, de uma certa maneira, aparece alguma coisa como se uma derivada, né? Alguma coisa que faz o papel de uma derivada, é uma extensão da derivada, segundo a qual, né, esse objeto aqui, ele é constante. Ele é constante no sentido de que esse operador aniquila esse objeto. Então é como se eu tivesse uma velocidade constante, num sentido que nós já sabemos ser o sentido covariante. É como se eu tivesse uma constância, uma constância no sentido covariante. Né? Não é o DDT do x ponto que é zero. É esse objeto aqui, a gente vai poder fazer o papel de uma derivada covariante, por isso a gente está botando esse mácula aqui, atuando nisso igual a zero. Então, de uma certa maneira, a partícula ela está com velocidade constante nesse sentido covariante, nesse sentido estendido dessa derivada. E aqui todas as interações estão incluídas aqui no ar. Esse campo aqui é que está representando a interação, o fato da partícula estar no vínculo. As forças de vínculo estão aqui. E a gente vai ver depois que esse campo é o campo de Newton, que é o campo que de fato está dando interação. O papel aqui seria a derivada temporal pura e aqui estariam as interações. Então a gente está tentando já motivar também, né? Não está claro ainda porque esse é o campo de Newton, vai ficar claro depois. Então a gente pegou uma equação, né, que tem um sentido covariante. Então a gente gerou um problema mecânico, né, de N dimensões. A gente está vendo que a gente pode formalmente ir conduzindo a equação de Euler-Lagrange para uma forma muito semelhante ao que a gente faz nas teorias de Gauss. Claramente aqui é um problema multidimensional. Aqui, nas teorias de Newton, todos nós já sabemos, a derivada covariante é algo desse tipo: dI delta J mais o campo de Gauss dI dJ atuando aqui, sei lá, uma derivada atuando aqui, se a gente quiser, no φ J bom, igual a se for uma equação tipo Cohen-Born, né? Tipo dI dJ. Então a gente vê que esse objeto que está aqui está trazendo o mesmo índice. É porque aqui esse objeto aqui é unidimensional, eu poderia dizer, na verdade, isso aqui é como se fosse um AT. É um problema unidimensional. Então esse objeto que está aparecendo aqui só tem componente ao longo da direção T, que é a única. Meu problema é unidimensional no sentido do tempo. A única variável independente que eu tenho é o tempo, então a variável de evolução. Então, mas a equação está tomando a forma muito parecida, né? Se eu tivesse um espaço de mais dimensões. Para cada derivada que aparecer aqui, aparece um objeto carregando, né, um índice daquela derivada. Esse índice IJ aqui é o índice interno, é o índice do chamado espaço alto. Eu até esqueci de dizer que essa variedade, a N esfera, a variedade onde estão as coordenadas do modelo sigma, a gente chama de target space ou espaço alvo. No modelo sigma não linear, a gente fala o que é o espaço alvo. O espaço alvo é o espaço onde eu tenho essa métrica. Essa métrica aqui é o tensor métrico desse espaço. E as coordenadas, nesse caso, nesse problema específico que nós estamos trabalhando de geometria, eu tenho uma esfera n-dimensional.
o meu espaço-alvo é a esfera n-dimensional. Estou fazendo um mapeamento de T e x e de T. Esse x e de T são as coordenadas de uma esfera. O mapeamento é esse. O espaço-alvo são as coordenadas de uma esfera cujas coordenadas são x e. Numa teoria de campos, eu estaria saindo de x mi. Em cada ponto x mi eu tenho o campo φ de x mi. Então, esses campos aqui são as coordenadas de uma variedade curva qualquer que eu estou introduzindo para cada ponto x mi. Então, o espaço-alvo é o espaço do qual esses objetos aqui podem ser as coordenadas. Essa é a noção de target space. Só para uma nomenclatura, só para chamar a atenção da nomenclatura. Então a gente está vendo que a gente está numa situação, para a gente que já vem no curso de Young Build, a gente está numa situação que a gente está nascendo uma estrutura. Mas claro, o que é um campo de Young Build? O que caracteriza o campo de Young Build? Basicamente, o que caracteriza o campo de Young Build é a sua lei de transformação sobre o grupo de simetria ao qual ele está associado. O que caracteriza o campo de Young Build é a presença de um termo homogêneo, né, que faz com que ele se interprete como uma conexão daquele grupo de simetria. Então, nós vamos chegar lá, para poder dar sentido, né, essa equação deixar de ser meramente simbólica e ter uma interpretação geométrica bem definida. Então, vamos voltar a esse objeto que nós estamos chamando de A. Então, para nós, o nosso objeto AIJ, né, ele é a contração desse objeto aí. Pode falar. Eu estou me lembrar aqui, acho que tem um nome do espaço de origem, né? O espaço de origem, às vezes se chama de espaço externo. Externo. Na teoria de Cordes se chama de espaço externo e o espaço-alvo. O espaço-alvo é o espaço externo, é o espaço em cima do qual você está construindo o modelo. É o espaço externo. Eu achei que era outro nome. Eu conheço como external space. Bom, então vamos observar o seguinte. Qual é a simetria desse problema? Estou descrevendo uma partícula no espaço n-dimensional. Usei, por acaso, coordenadas cartesianas. Mas eu posso, meu problema, se ela está em cima de uma esfera, de repente eu posso passar para coordenadas esféricas. Então, se nós pegarmos a ação do modelo sigma, se nós pegarmos esse objeto aqui, G e J de X, X e ponto, XJ ponto, suponhamos que eu faço uma transformação, quer dizer, o meu problema, a minha partícula está em cima de uma n-esfera, ela não sabe se eu estou descrevendo o problema em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas ou em coordenadas hiperbólicas. Eu escolho as coordenadas que eu quiser, mais convenientes, é claro. Então, em princípio, posso fazer uma transformação de coordenadas. Suponhamos que, ao invés de trabalhar com coordenadas x e de t, eu faço uma transformação geral de coordenadas. Eu faço com x' e x. Claro, obviamente, de x e t. Então, eu vou fazer uma transformação de coordenadas arbitrária. Então, eu sei que, se eu pegar a derivada, se eu pegar x, linha, i, ponto, derivada em relação a t, dessa coordenada, isso aqui é a mesma coisa, regra da cadeia. Vou derivar x, linha, i, em relação a xj e xj em relação a t. Xj ponto. Então, a gente observa que esse objeto aqui, a posição, ela não tem um caráter covariante, a função de posição, ela é genérica. Mas a velocidade, ela se transforma como jacobiano, tem uma matriz, tem um caráter tensorial bem definido, um caráter covariante. Transformada dela é uma matriz jacobiana dessa transformação, vezes a coordenada xj ponto. Eu vejo o sentido covariante nessa lei de transformação. É como se eu tivesse um psi', uma matriz psi. Isso vale para a velocidade, não vale para a posição, não vale para a velocidade. Vamos então fazer o seguinte. Então, isso aqui, se eu faço a minha descrição nessas coordenadas, posso mudar de coordenada, vou para a coordenada x'. Claro, no sistema de coordenadas, a métrica muda. Eu tenho uma nova métrica das novas coordenadas, x' e ponto, x' j ponto. Então eu tenho invariância.
espero que a minha descrição não dependa das coordenadas que eu escolhi. Então, se eu mudar de coordenadas, eu mudo a métrica e mudo as coordenadas e mudo as velocidades. Então, a gente quer que haja essa invariância. Então, isso aqui é a invariância da ação do modelo sigma sob essas transformações gerais de coordenadas ou diffeomorfismo. Então, esse diffeomorfismo significa que eu estou fazendo transformações gerais de coordenadas. Certo? Bom, tá aqui. Então, vou fazer a transformação aqui. Vou manter isso aqui. Então, G' e J e X'. Vou usar essa lei de transformação. Derivada de X' em relação ao tempo é a derivada de X' em relação a XK ponto. Derivada de X' J em relação a XL ponto. Então, eu estou fatorando esse XK ponto e esse XL ponto. Isso aqui para nós vai ser dx' e dxk dx' j dxl g' e j dx' xk ponto xl ponto. Então, para poder, agora, claro, eu posso renomear esses índices se eu quiser, eu chamo KL de IJ, chamo IJ de KL, se eu quiser, só agora uma questão de renomear índices, né? Vamos chamar o K de I e o I de K. Chamar o L de J e o J de L. Então, esse objeto todo que aparece aqui, né, invocando essa invariância, entendeu? A minha partícula, para mostrar quais coordenadas que eu estou usando, qualquer que seja as coordenadas que eu usar, o problema é que eu mesmo. Então, isso aqui vai fazer o papel de G, J de X. Então, a gente tem essa lei de transformação. Tá aqui, G, J, X, K, dxi, dx'L, dxj, G', KL, dxi. Claro que agora, como eu tenho os índices I e J livres, eu posso inverter essa equação. Posso multiplicar ambos lados, por exemplo, dxi, dx'N, dxj, dx'N, né, contraindo esses I e J, e aí eu vou ter, né, os inversos, aqui vai me produzir esse termo aqui, esse vai produzir um delta de KM e aqui vai me produzir um delta de LM. Então eu posso entender essa relação usando essa multiplicação. Dessa relação me diz simplesmente que G' e J e X sai do mesmo padrão que isso aqui. Então, dxk, dx'I, dxl, dx'J, dx. Então, isso mostra que esse objeto aqui se comporta tensorialmente do ponto de vista dessas transformações gerais de coordenadas. Então, transformação é jacobiano no objeto. Na verdade, eu tenho isso aqui. Se eu usar uma notação matricial G' de X', é essa matriz aqui, né? Dxk, dx', aí posso chamar essa matriz, se eu quisesse dar de N, K, I, G, K, L, e aqui dxl, essa matriz aqui seria dxl, então isso aqui vai aparecer N, L, isso aqui é N, isso aqui é linha, coluna, isso aqui é
maneira. M e K. Então, achei K L. E aqui, K é esse índice aqui, né? Esse índice aqui é o índice superior. Então, isso aqui seria o segundo índice. É esse aqui. O primeiro índice é o que está aqui. Então, aqui tem que aparecer, na verdade, aqui apareceria M, J. Que é a mesma coisa que N transposto. Então, quer dizer, se eu definir a matriz que faz a transformação dx para dx' desse modo, colocando aqui linha e coluna, aqui vai aparecer o transposto. Então, o que eu estou dizendo é que se eu quiser colocar em notação matricial, onde I é linha e J é coluna, então I é linha, K é coluna, aí aqui K é linha, L é coluna, e aqui eu teria M transposto. Só para colocar em forma matricial, se quiser. Que é a lei típica de transformação de uma métrica. Aqui não vou deixar assim em forma métrica. Só estou chamando a atenção para esse fatozinho simples, para mostrar que, na verdade, esse objeto tem um caráter tensorial. Deixa eu apagar isso aqui. Então, quem sabe essa transformação, se eu sei a transformação do G, então eu já sei, eu conheço a transformação do G. Se nós sabemos a transformação do G, obviamente, a gente sabe a transformação do G inverso. Tem essa relação, tá? G e K. G, K, M é igual a delta MI. Se eu passar por outro sistema, G, isso aqui é tudo de X, né, claro? G' e K de X'. G', K, M, X' continua sendo delta MI. Aí, é claro, essa aqui eu sei transformar. Eu sei escrever esse objeto aqui como sendo D, XM, dxt, dxi, dxq, dx', gpq, dx. Então, colocando isso aqui, e aí agrupando esse termo com esse termo, para poder dar inversa, eu automaticamente leio que esses dois objetos aqui vão se agrupar com esse, para poder dar o G inverso, para poder manter isso aqui igual a delta. Então, com isso, a partir dessa da definição de inversa no sistema de referência, e sabendo as transformações da métrica, eu automaticamente tiro as transformações da inversa da métrica. Então, fica claro para mim que o G' e J de X' D, X' I, DXK, DX'J, DXL, GKL, então eu sei transformar as inversas também. Então, tudo sai tudo dali da definição de inversa. Por que isso é importante? Eu preciso dessa lei de transformação também para compreender a lei de transformação daquele símbolo gama que nós criamos, né? Que depois a gente usou esse gama para chamar o próprio ar. Então, nós temos esse objeto aqui, vamos escrever aqui de novo, gama I, JK, XK ponto. Então, esse objeto aqui, para nós, né? Então, isso aqui primeiro trabalhar esse objeto. Então, esse objeto aqui, nós temos visto a definição dele. Ele é um meio, só para relembrar aqui rapidinho. Um meio, G e L, e aí D, I, G, L, K, mais L, G, K, está fixo aqui, tá? Cuidado, DJ, GK, DK, XL, então, esse é o nosso objeto. Então, nós sabemos, vamos escrever ele agora com as coordenadas linhas. Se eu pegar esse objeto no sistema de coordenadas linha, tudo aqui é linha.
aqui é linha, todas as isso aqui é derivada em relação a x, xj. Então, lá o outro referencial é os outros sistemas de coordenadas é o deriva. Então, nós sabemos como esse objeto se transforma. Está aqui. Então, eu posso conectar esse objeto com o sistema de coordenadas sem linha. Esse objeto aqui, regra da cadeia, derivar em relação a x' j, derivar em relação a xl, e derivar xl em relação a x' j. Eu sei também escrever esse objeto aqui, deriva em relação a isso e deriva isso em relação a isso. Então, vou poder transformar essas derivadas nessa, então, isso aqui na verdade é isso que eu vou fazer. dxl, dx'j, dr. Isso é o d'j. Então eu sei também colocar os dj, usando os jacobianos. Sei a transformação, sei as transformações da métrica. Então eu sei passar de tudo que é linha para o que é não linha, colocando os jacobianos nos lugares certos. Então, é um cálculo extensozinho, porém não é um cálculo complicado, é só algebricamente um pouquinho mais longo. Porque aí, claro, quando eu colocar esse objeto aqui, substituir isso aqui, substituir aí o G' na LK, o G' LK vai ser dxp dx' L dxq dx' k gpq x. Vou ter que colocar isso aqui, estou colocando só uma amostragem aqui. Esse termo aqui é esse. E essa derivada aqui é isso. Então essa derivada vai poder atuar aqui, essa derivada vai poder atuar aqui, essa derivada vai poder atuar aqui. Então eu vou fazer, né? Vou gerar vários termos. Aqui eu vou gerar 3, né? Vou gerar 9 termos. Deixa eu apagar isso aqui, só para mostrar. Então a gente sabe passar de um sistema para outro. Então com isso, fazendo esse cálculo todo, colocando tudo nos lugares certos, a gente vê que a lei de transformação desse objeto é essa aqui. Gama linha I. J tá certo. Dx' I, dxl. dxn, dx'j. Seria o termo tensorial normal. Esse índice aqui é contra a variante. Então, isso transformaria assim. Tá? dx, tá? Então, esse aqui seria a transformação do índice contra a variante. Esse aqui é a transformação dos índices covariantes. Porém, aparece um termo novo aqui. Fazendo os cálculos aí, a gente vai ver que vai aparecer aqui um termo que vai ser dx' dxl. E aí aqui, d2xl, dx'j, dx'. Então aparece um termo aqui que é completamente homogêneo. Se esse objeto aqui é zero, né, o significado de um tensor é uma grandeza. Se ela é zero no sistema de referência, ela é zero em qualquer outro sistema de referência. O zero de um tensor, se é zero, nós temos statement universal, porque ele vai se transformar sempre homogeneamente. Aqui não. Eu posso ter um objeto não nulo, e aí eu posso usar isso aqui para eventualmente ir para um sistema onde o gama linha seja zero ou vice-versa. Eu posso começar com esses gamas aqui iguais a zero, mas aí eu faço uma transformação de coordenadas e ressuscito no outro coordenado do gama linha diferente de zero, que é isso aqui. Então isso caracteriza o significado, isso caracteriza bem uma grandeza, que é uma conexão. Ela perde o caráter tensorial, porque ela deixa de ser universal. Ela pode ser zero no sistema e não é zero no outro. Por causa desse termo aqui, completamente homogêneo. Então, vamos usar, supor que se fez essa tarefa, se mostrou esse resultado aqui. Então, se eu sei como gama linha se transforma, então eu estou vendo que gama linha tem um significado de conexão.
Então essa nossa equação é DDT, nossa equação que era DDT delta IJ mais gama I JK XK ponto XJ ponto igual a zero. Então, esse objeto aqui é uma conexão. Uma conexão está multiplicada, né, por uma velocidade, que é uma grandeza tensorial. Então, esse objeto aqui, ele pega o caráter tensorial por causa disso aqui. E esse objeto aqui, a derivada desse objeto aqui, também não é tensorial. Porque se eu derivar x pontos, se eu derivar em relação, se eu pegar x linha I, que é dx linha I dxj xj. Uma vez de transformação, né? A velocidade a gente já tinha visto. Então, é isso aqui. Se eu tirar o DDT disso, x' aí, 2 pontos, né? Eu vou ter que tirar o DDT disso. Mas para tirar a derivada temporal disso aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia de novo. Eu vou derivar x' aí em relação ao xk, mantenho a derivada em relação ao xj, e vou multiplicar por xk ponto. E aqui vai ter o xj ponto. E depois vou ter o termo que vai ser dx' aí dxj xj 2 pontos. Então, a aceleração ela deixa de ser covariante. Esse termo aqui deixaria faria que ela fosse covariante. Aqui é o x' aí e aqui é o x, falta 2 pontos. Mas esse termo aqui, ó, então a derivada segunda, tem toda essa cara aqui, é o termo que quebra o caráter de conexão. Então, se eu escrever essa equação num sistema, se eu escrever agora tudo linha e comparar com essa equação, a gente vai ver que no outro sistema, deixa eu apagar isso aqui agora, no outro sistema, nós vamos ver essa equação aqui. DDT delta J mais gama linha I JK x linha K ponto atuando em x linha J ponto igual a zero. Essa equação aqui ela vai se manter, porque se a gente passar, se a gente agora, quando a gente pega essa equação aqui, vou expressar tudo que é linha em função do que não é linha. Então a gente vai ver aqui, quando eu tirar essa derivada aqui, eu vou usar aquela expressão lá. Quando eu for fazer essa transformação aqui, eu vou transformar esse objeto aqui, vou ter que transformar esse objeto aqui, escrevendo em função dos objetos em linha, e aí a gente vai ver que o termo que vem daqui e esse termo que vem daqui vai haver compensações, de tal maneira que essa equação aqui, ela implica nessa equação. É o famoso problema da famosa questão da conexão. Quer dizer, o termo inhomogêneo que surge daqui compensa com o termo inhomogêneo daqui para fazer com que essa equação no final